Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Graça e paz. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E o texto de hoje é Efésios 1, versículos 3 a 14, o maior parágrafo que existe na língua grega, dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, e um parágrafo absolutamente maravilhoso. Esse texto fala a respeito da salvação do ponto de vista da Trindade. A salvação do ponto de vista da Trindade. Nós vamos ler o texto e depois vamos compreendê-lo. O texto nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Note, na língua grega, o que nós temos aqui é um parágrafo e um período. Ou seja, o texto é uma grande frase que começa no versículo 3 e termina no versículo 14. É como se Paulo, em um só fôlego, tivesse soltado ou escrito todas essas palavras. Qual é o elemento, então, que une essas ideias, esse grande parágrafo, esse grande período? Qual é o elemento que une? Bem, nós poderíamos falar de alguns elementos, mas é possível nós falarmos da salvação. O grande foco desse texto é a salvação. No entanto, a salvação a partir do ponto de vista do que Deus fez para nos salvar, diferente do capítulo 2, onde Paulo vai falar da salvação do ponto de vista do ser humano. Não o que o ser humano faz para se salvar, mas o que Deus fez a partir da nossa ótica. Aqui é o que Deus fez a partir da ótica do próprio Deus, num certo sentido. E sempre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com um mesmo objetivo. Objetivo que aparece no versículo 6, ao concluir a obra do Pai na nossa salvação, Paulo diz, para louvor da glória da sua graça. Objetivo que aparece de novo no versículo 12, ao concluir o que Cristo fez pela nossa salvação, Paulo diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. E o objetivo que aparece no versículo 14, quando Paulo conclui a obra do Espírito Santo, ele então diz, em louvor da sua glória. Logo de cara, então, nós temos uma grande lição nesse texto. A nossa salvação, ela acontece em primeiro lugar para o louvor da glória de Deus. Nós fomos salvos, o Pai fez toda a sua obra para mostrar de maneira mais clara como a graça dele é maravilhosa. O Filho fez toda a sua obra para exaltar a glória de Deus. O Espírito faz toda a sua obra para exaltar a glória de Deus. Então a pergunta que talvez você esteja fazendo, e deveria mesmo, é a seguinte: então qual é a obra do Pai? Qual é a obra do Filho? Qual é a obra do Espírito na nossa salvação? E é exatamente isso que nós temos aqui nesse texto, é exatamente essa resposta que o apóstolo Paulo nos provê aqui nesse texto. Então Paulo começa bendizendo a Deus. O nosso texto é uma eulogia, é uma palavra de louvor ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
Aqui é como se você tivesse um 2 pontos e agora ele vai descrever, ele vai fazer uma lista. Quais são essas bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo? Bem, ele começa dizendo que, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Primeira bênção que nós temos, Deus nos escolheu. Mas veja que Deus nos escolheu com um objetivo. Ele nos escolheu, bem, antes, escolheu através de um meio, escolheu nele, escolheu em Cristo. Deus olha para nós em Cristo, por isso que Deus nos ama, porque Ele olha para nós em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos em Cristo com o objetivo de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Além disso, Deus nos predestinou. Como? Número 1, em amor. Número 2, nos predestinou para Ele. Olha que coisa linda. Às vezes a predestinação é apresentada de maneira muito árida. Paulo não faz isso. Paulo diz que nós fomos predestinados para Ele, escolhidos e predestinados para pertencermos a Deus, para sermos amados pelo Senhor. Além disso, fomos predestinados para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da vontade de Deus. Veja, é a predestinação que ocasiona a nossa adoção. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, é exatamente assim que Paulo conclui essa primeira parte, não é? Para o louvor da glória da graça de Deus. Então, qual foi a parte do Pai na nossa salvação? O Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou para todas essas coisas que nós vimos. E ele fez isso por quê? Para o louvor da glória da sua graça. E o Filho? O Filho é introduzido aqui como o amado. Que nome lindo de Jesus Cristo, não é? O amado. O Pai nos concedeu graça gratuitamente, um exagero proposital do apóstolo Paulo. O Pai nos concedeu graça gratuitamente no amado. O Filho é o meio através do qual o Pai concede graça para nós. Então, qual foi a obra do Cristo? Do Cristo, a obra do Filho? Nele temos, número 1, a redenção. Por meio do seu sangue, número 2, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha, só esse termo aqui daria para a gente fazer uma série de estudos. Nós temos remissão de pecados segundo a riqueza da graça de Deus. O perdão de pecados que nós temos não é com miséria, não, é segundo a riqueza da graça de Deus. É assim que os nossos pecados são perdoados. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Além disso, olha mais o que Deus fez. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Cristo, fazer sentido em Cristo, resumir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Além disso, além de termos sido redimidos e remidos em Cristo, além de termos tido o mistério da vontade de Cristo revelado a nós, e mistério é um tema importante nessa carta, Paulo vai falar bastante sobre o mistério em outros lugares, nós também em Cristo fomos feitos herança. Note, muitas vezes, quando a gente ouve herança na Bíblia, a gente pensa na nossa herança, o que nós vamos receber na vida eterna, no novo céus e nova terra. No entanto, várias vezes que a palavra herança aparece na Bíblia, o foco não é no que nós vamos receber, mas sim no fato de que nós somos herança de Deus. Deus nos transformou em propriedade dele. Nós somos a herança que o Senhor Deus tem, que o Senhor Deus deixou para o seu Filho. Nós temos essa honra, esse privilégio maravilhoso. Feitos herança e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É a segunda vez que ele deixa claro. Tudo isso só acontece por causa da vontade de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, como Paulo diz em outro lugar. É tudo a vontade de Deus, para a glória do próprio Deus, por graça do próprio Deus. É assim que ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então ele conclui a obra do Filho. A obra do Pai, então, o Pai escolheu e predestinou. A obra do Filho, o Filho redimiu
e remiu, que são sinônimos, assim como escolher e predestinar também são sinônimos num certo sentido. O Filho redimiu e remiu, mas também o Filho nos revelou o mistério, ou por meio dele o Pai nos revelou o mistério e nos transformou em herança. E o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo na nossa salvação? O texto continua e nos diz assim: nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então note, o Pai escolheu e predestinou, o Filho redimiu e remiu, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é garantia e selo. De novo, dois conceitos muito próximos. Paulo criou uma estrutura muito precisa aqui nesse texto, e quem gosta de olhar para a estrutura de texto fica apaixonado por esse texto, porque é muito linda a estrutura que Paulo fez. O Pai escolheu e predestinou pela sua vontade para o louvor da sua graça, para o louvor da glória da sua graça. O Filho redimiu e remiu pela vontade do Pai para o louvor da glória de Deus. E o Espírito Santo selou e penhorou. Selou e penhorou quem? Nós. Nos marcou como herança de Deus. De novo, é aquela ideia que eu falei agora há pouco. Nós somos a herança de Deus. E o fato de que isso é verdade o que torna isso uma verdade indelével, uma verdade que nunca vai deixar de ser verdade, é que nós recebemos o Espírito Santo como um selo. Nós somos marcados com o carimbo da propriedade de Deus. E esse carimbo da propriedade de Deus é a bendita pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E por que o Espírito Santo fez isso? Em louvor da sua glória. Uma última coisa antes da gente terminar. Perceba que Paulo está trabalhando com tempos diferentes da nossa salvação. A obra do Pai aconteceu lá na eternidade. Ele nos escolheu, ele nos predestinou lá na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo. O Filho fez a sua obra no transcorrer da sua encarnação. Há 2000 anos atrás, ele fez a sua obra ao verter o seu sangue e comprar com o seu sangue um povo para Deus. Ele nos redimiu e remiu há 2000 anos atrás. E a obra do Espírito? A obra do Espírito é contemporânea a nós. A obra do Espírito aconteceu naquele dia maravilhoso quando você creu, quando você entendeu o Evangelho. Ou talvez você seja um filho de crente que simplesmente, entre aspas, nasceu na igreja e de repente, quando você foi ver, você já era um cristão. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou desde sempre na tua vida, ele transformou a tua vida desde sempre. E assim, então, nós vemos a salvação do ponto de vista de Deus. A obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito. Em tempos distintos, eles trabalharam para propiciar a nossa salvação. E ao fazê-lo, eles trazem glória para si mesmo. Para si mesmo quem? Para Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo começa essa carta com uma grande palavra de louvor, adoração e exaltação, porque não tem outra resposta a não ser essa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que essa seja também a tua resposta, resposta de adoração, resposta de louvor, resposta de culto para aquele que merece toda adoração.